americano chamado de vez em quando Milton Friedman, que escreveu um livro, né, chamado A Liberdade no Capitalismo, onde ele vai defender que o capitalismo é o único modo de produção social que permite aos homens o exercício da liberdade. Qualquer outro modo de produção, em particular o modo de produção socialista, não conseguiria conjugar ao mesmo tempo o desenvolvimento econômico com a liberdade dos seres humanos. Portanto, ele vai defender que o capitalismo era o modo de produção social mais avançado para a humanidade. A tarefa dos sujeitos não era destruir o capitalismo, não era destruir a exploração do homem pelo homem, a propriedade privada, mas simplesmente melhorar as instituições e os mecanismos da economia capitalista. O máximo que nós poderíamos fazer no capitalismo era melhorar as instituições, mas jamais superar a propriedade privada e a exploração do homem pelo homem. Ao mesmo tempo, no campo da teoria social, nós vamos ter aí a predominância das teorias pós-modernas. Muitos de vocês, não sei quem aqui é influenciado pelas teorias pós-modernas, porque elas estão muito, principalmente na década de 90, elas eram muito fortes na academia. Hoje não, as teorias pós-modernas hoje elas se reduzem a alguns redutos de intelectuais que ainda continuam, mesmo depois de toda essa crise, de toda essa turbulência do capitalismo, eles ainda continuam defendendo, as teorias pós-modernas. Mas as teorias pós-modernas elas tiveram uma influência muito grande na década de 90. E o que é que as teorias pós-modernas defendiam? Primeiro, elas defendiam que a humanidade estava ingressando num novo estágio da história, que eles denominam de estágio pós-moderno. Que a modernidade, que foi o grande projeto da burguesia do século XVIII, que foi implementado na Europa, Estados Unidos e praticamente todos os países do mundo, havia falido. O projeto da modernidade não se concretizou em toda a sua plenitude. E, portanto, não tinha mais o que fornecer para a humanidade. E aí eles vão defender a abertura de um novo estágio do desenvolvimento da história humana, que seria o que eles chamam de estágio pós-moderno, que alcançaria o desenvolvimento da ciência, as relações econômicas, as ciências naturais, as relações interindividuais, a subjetividade, a consciência. Estou me adequando ainda às novas tecnologias, viu? Eu sou ainda daquele tempo que a gente falava assim, só com o microfone e no máximo utilizava o gizinho na sala. Mas por força das necessidades do laboratório, eu comecei a utilizar as novas tecnologias. Para vocês terem uma ideia, é a segunda turma que eu estou utilizando o Data Show. Até então eu falava sem nada. Bom, as pessoas gostavam, mas eu acho que é muito melhor você acompanhar pelo Data Show. Às vezes a gente utiliza algumas imagens. Mas até o microfone também eu estou com dificuldade de dominar. Mas eu vou dominar. Daqui até o final da turma 4 eu vou dominar. Eu já falei com o pessoal da turma 3 que ia dominar no final do curso, mas não consegui. Bom, pessoal, então você tem essa atmosfera intelectual, o domínio das ideias neoliberais, do pós-modernismo, da ideia do fim da história, da ideia de que o que importa é a individualidade, a subjetividade, de que a história é a história dos momentos individuais, que não existe uma história da humanidade, uma história geral, a ideia de que não existem leis sociais, que a história humana é um caos. Todas essas teorias elas vão predominar no interior da academia e vão também penetrar no campo dos movimentos sociais. Nos movimentos sociais, as principais ideias que tiveram influência foram, primeiro, as ideias da teoria crítica, da escola de Frankfurt, e principalmente a obra de Jürgen Habermas, através do livro A Ação Comunicativa, onde o Habermas vai dizer que o marxismo estava superado, porque o que permite o desenvolvimento da história da humanidade não é a luta de classes, como Marx havia falado. O que faz com que a história da humanidade possa progredir é o consenso, são os acordos, é a linguagem, é o diálogo e não a luta de classes.
o Habermas ele vai produzir essa grande obra chamada A Ação Comunicativa, onde ele vai defender essa ideia contra a vigência do marxismo. Veja, as ideias de Habermas elas vão naturalmente sendo assimiladas pela democracia parlamentar e burguesa no mundo todo. Por exemplo, passam a influenciar as ideias democráticas, né, e a atuação de vários partidos e de várias pessoas na Europa, chega no Brasil com muita força, consegue influenciar também alguns movimentos sociais que abandonam completamente a ideia de luta de classe, de conflito, de organização política e passam a apostar no acordo, no consenso, na linguagem, no diálogo. Ou seja, passam a apostar na humanização do capitalismo. Veja, para o Habermas, não está em jogo a destruição da propriedade privada. Não está em jogo a construção do socialismo. Não está em jogo a superação da exploração do homem pelo homem, mas a humanização da sociedade atual. E isso só pode ser feito através do diálogo, através da linguagem. Inclusive o Habermas vai defender uma ideia que custou caro aos movimentos sociais. Ele vai defender que o trabalho não é mais a base do ser social, não é mais a base do desenvolvimento social, conforme Marx havia defendido no século XIX. O Marx, nós vamos mostrar nos encontros posteriores, defende que o trabalho é a base da vida social. Todas as sociedades, desde as sociedades primitivas até a sociedade comunista, será mediada pelo trabalho humano. Porque o trabalho humano é que produz a riqueza social. Nenhuma sociedade pode existir e se organizar e funcionar, ter os seus complexos sociais, não é? Mobilizar, a não ser através da base do trabalho. O trabalho para Marx é o fundamento da história da humanidade. É o fundamento do desenvolvimento das ciências, da personalidade, de todos os campos de atuação humana. O Habermas vai dizer que não, que o trabalho não é central no funcionamento da sociedade. O que é central para o Habermas é a linguagem, a comunicação, a ação comunicativa. E veja, o Habermas ele vai procurar fundamentar essa sua teoria, né, em Freud, em Chomsky, em vários autores que trabalham com a questão da linguagem, da personalidade, da subjetividade. Essas ideias de Habermas elas vão ter influência e vão influenciar inclusive a militância dos movimentos sociais. Depois de um certo tempo elas vão ser abandonadas e hoje elas praticamente vivem em grupos intelectuais, né, chamados dos intelectuais críticos, principalmente na universidade. Ao lado de Habermas vão surgir vários autores na década de 80. Klaus Hoff, Adam Schaff, Robert Kuss, que vão advogar junto com Habermas o fim da centralidade do trabalho. Muitos de vocês aqui já ouviram falar da obra do Klaus Hoff, né, sobre o fim do proletariado, a ideia de que o proletariado não existe mais como classe social, né? E aí na década de 90 vai surgir um outro autor também, que é um pouco diferente desses. O nome dele é Antonio Negri, é italiano, ele foi militante na década de 70, ele fazia parte das brigadas comunistas, era um militante socialista na década de 70. Depois ele vai passar um longo tempo preso, vai ser acusado de participar de atos de terrorismo na Itália, e na prisão ele vai formular uma obra gigantesca. A obra mais importante tem um título O Império, onde, né, e o Poder Constituinte também é outra obra do Antonio Negri, onde ele vai defender a ideia de que hoje não existe mais o proletariado enquanto classe social revolucionária. O sujeito revolucionário da atualidade é a multidão. E aí a multidão ele entende como multidão mesmo, como a articulação de várias classes sociais, de diferentes segmentos sociais. O proletariado seria apenas mais um segmento dessas classes sociais. Não seria, como Marx colocou, a classe revolucionária por excelência da sociedade capitalista, por estar ligado ao processo de produção da mais-valia. Então o Negri ele vai defender essa ideia, ele vai defender também, né, a ideia de que é necessário formular uma nova teoria da história, e ele vai, né, enveredar por esse caminho aí de tentar
formular uma nova teoria que fosse uma alternativa ao marxismo. Consegue influenciar muito, penetra na academia, mas já está começando a perder força. O Negri ele teve muita influência no Fórum Social Mundial. Mas depois que o Fórum Social Mundial, né, perdeu a força que ele tinha antes, né, na década de 90, praticamente as ideias de Negri estão também passando para o esquecimento. O que é que isso demonstra? Isso demonstra, primeiro, a fraqueza dos sistemas teóricos que pretendem substituir o marxismo. Segundo, a fortaleza das ideias de Marx e Engels. Porque, vez ou outra, de 6 em 6 meses, aparece um novo teórico, querendo ser o teórico do momento. Tem influência, depois as ideias são esquecidas. E aí volta novamente a se cogitar a vigência do marxismo. E isso é permanente, não só dentro da academia, mas também fora dos movimentos sociais. Isso demonstra uma coisa que o Marx defendeu no livro chamado A Ideologia Alemã. Nessa obra, o Marx vai defender o seguinte: as ideias dominantes em qualquer modo de produção são as ideias da classe dominante. Tá aí, as ideias dominantes de cada época são as ideias da classe dominante. Karl Marx, no livro A Ideologia Alemã. E de fato é assim. As ideias que dominam, que conseguem influenciar as pessoas, são as ideias da classe dominante. E não é por outro fundamento não, pessoal. É porque a classe dominante é que detém os meios materiais de difusão do conhecimento. Os jornais, os meios de comunicação, as revistas, não é? Os grandes folhetins. São esses setores econômicos que são proprietários desses grandes meios de divulgação. O Estado, através da educação, não é? Não é ele que faz o currículo mínimo, o currículo que tem que ser seguido nas escolas? Então veja, através das instituições, da religião, das instituições das quais nós participamos, conselhos. Veja, essas instituições, elas, de certa forma, elas se expressam mais conservadoramente ou mais progressivamente as ideias dominantes na sociedade, que são as ideias fundamentais da classe dominante. Então, por conta disso, é que o marxismo não consegue ser a teoria dominante na sociedade capitalista. Ela só vai ser dominante quando as condições materiais para isso impulsionar a transformação da teoria marxista na força material. O Marx ele tem uma passagem no livro chamado A Sagrada Família, onde ele diz que as ideias só conseguem transformar a sociedade e a história quando elas se transformam em força material, quando elas tomam conta das mentes, dos corações das pessoas. Então o marxismo ele só vai constituir-se como uma teoria dominante, né, e influenciar as ações das pessoas quando as condições objetivas e subjetivas para isso estiverem postas, não é? Bom, os desafios da época de transição. Eu coloquei para vocês, nós vivemos uma época de transição. O capitalismo hoje, ele deixou de ser progressivo, né? Ele amplia as contradições. Cada crise do capitalismo é mais contradições, é mais mazela social. Os governos dos vários países não conseguem superar esses problemas, por mais que eles apliquem medidas assistencialistas, por mais que eles injetem capital no sistema financeiro e no sistema produtivo, né? Por mais que eles imaginem poder superar os problemas através de medidas paliativas, não conseguem. Os problemas só se avolumam. Veja, nós temos mais de 1 bilhão de pessoas vivendo em condições mais desumanas possível. Nós temos um continente como a África que vive mergulhado em guerras fratricidas, que vive mergulhado numa barbárie social imensa, extremamente dilapidado pelos grandes conglomerados econômicos internacionais. Países que não conseguem sequer se organizar politicamente. Você tem país na África que vive em guerra permanente, guerras internas, não é? Fratricida entre irmãos. São guerras patrocinadas pelos conglomerados econômicos que querem dominar as matérias-primas desses países e influenciar politicamente esses países, né? Bom, a crise estrutural do capitalismo, a gente vive num período de crise estrutural do capitalismo. É uma crise que se abriu na década de 70, nós vamos estudar isso com profundidade.
como é que essa crise hoje se caracteriza como estrutural e não conjuntural. Porque as crises anteriores do capitalismo eram crises conjunturais, facilmente superadas. A crise que se iniciou na década de 70 é uma crise de caráter estrutural, de base dos fundamentos da sociedade burguesa. Da década de 70 até hoje, o capitalismo não conseguiu sair dessa crise. Você veja que na década de 90, na década de 80, a economia mundial viveu uma crise permanente, a crise da dívida, né? Da inflação. Na década de 90 a gente teve várias crises regionais, crises financeiras, dos tigres asiáticos, a Argentina que foi destruída quase que totalmente no final da década de 90, o Brasil foi atingido em 99, 2000, só saiu em 2001 da crise, né? Veja, a crise do México, várias e várias crises que ocorreram na década de 90, e por último essa crise de 2008, que talvez seja a maior crise depois de 1929. A crise de 2008 ela está parcialmente contida e já começou a explodir novamente as suas contradições nos países europeus. Está aí Espanha, Portugal, a Grécia, a Irlanda, que são países considerados não países de ponta, mas países medianos, né, entre os grandes e nós que somos, né, os de baixo, e que hoje estão vivendo uma crise social imensa. Não tem dinheiro sequer para manter o mínimo de direitos sociais da população. Bom, o desemprego, a miséria, a fome e a violência urbana, não precisa nem repetir isso. Vou fazer isso. Bom, e por último, camaradas, a crise ecológica, que para mim talvez seja o resumo da crise mundial do capitalismo. Nós vivemos uma crise ecológica de dimensão planetária. Os estudos que estão sendo realizados no campo da biologia, né, da geologia, bom, das ciências naturais de modo geral, indicam que não só a temperatura do planeta, mas as espécies vivas hoje, a relação do homem com a natureza, o processo de poluição e de destruição das matérias-primas, esse processo atingiu uma escala inimaginável. Nós estamos num processo de autodestruição da base natural da existência humana. Não é possível a existência da humanidade sem a natureza. A base da existência do ser humano é a existência, a preservação da natureza. Veja, não é possível se discutir a crise ecológica fora da crise do capitalismo. As ideias ecológicas que defendem que a crise ecológica pode ser superada através da intervenção individual, das ações individuais dos indivíduos, de conter, não é, o uso da água, o uso das matérias-primas, de se vigiar, de utilizar, não é, de não utilizar plástico, utilizar outras formas de... Veja, essas ideias elas são puramente paliativas, porque ela não atinge o fundamento da crise ecológica, que é a destruição da natureza proporcionada pelo funcionamento da economia capitalista. Veja, o capitalismo, com a sua crise, ela está levando a humanidade a um processo de autodestruição. Hoje, a possibilidade de destruição da humanidade e da natureza por vias de uma guerra nuclear e por via da destruição da natureza está colocada para a humanidade. E não há como superar o capitalismo sem batalhar, sem lutar também pela preservação da natureza. Então tem que haver uma saída progressiva para a humanidade. Não é possível que a humanidade caminhe para a barbárie social. E nós fiquemos diante desse caminho paralisados, conformados, né? Achando que, veja, grande parte da humanidade acha, bom, vamos sofrer aqui, vamos nos conformar, não adianta a gente fazer nada, o homem não pode modificar a história, essa história de que o homem é um sujeito social, isso não existe, né? O que nós podemos fazer é nos conformar mesmo com o que está acontecendo. Veja, as pessoas estão paralisadas diante da barbárie social. Esse é um fato. Veja, portanto, o marxismo é a única teoria que pode articular a compreensão desse processo histórico, que é muito complexo, que envolve questões subjetivas e a objetividade do real,
pode articular a teoria com uma prática social consistente. O Marx ele dizia no livro, né, no texto Tese sobre Feuerbach, que os filósofos anteriores a Marx e Engels apenas interpretaram o mundo, e o que precisamos é transformá-lo. Isso significa que, para além de compreender o mundo que nós vivemos, nós temos que batalhar também pela transformação desse mundo. Não adianta a gente somente compreender o mundo. Veja, as ideias, elas têm que se transformar em força material. Elas têm que ser capazes de mobilizar as pessoas, né? Veja, isso acontece com todas as teorias. Na religião, né? As teorias, qualquer teoria, ela tem a pretensão de ser uma teoria capaz de mobilizar pessoas. O marxismo também se propõe a isso, né? Nós não queremos conhecer o marxismo por conhecer. É importante? É. Mas é suficiente? Não. Por isso que a gente fala da necessidade da articulação da teoria com a prática. Então, o que está colocado para a humanidade é o seguinte: ou a classe operária e os demais explorados, e aí entra também a intelectualidade, tomam o poder e abrem o caminho ao socialismo, ou a sociedade irá à ruína. É isso que está colocado para nós. Né? Nós devemos compreender que o que aconteceu a partir de 1989, a partir de 1991, significou um marco na história do marxismo. Mas veja, de nenhuma forma significou o fim do marxismo. A burguesia, ela tentou, de todas as formas, na academia e fora dela, divulgar que o marxismo estaria em crise. Né? Então eles propagandeavam uma suposta crise do marxismo. Se vocês forem olharem, ao longo da década de 90, apareceram vários livros, né? Tem um livro interessante de um autor costarriquenho, Costa Rica, que ele é educador, inclusive, ele é do campo da física, das ciências naturais. Ele é bastante conhecido na América Central, e também andaram divulgando também as ideias desse pedagogo. Eu não estou lembrado aqui o nome dele, mas ele escreveu uma obra chamada O Ocaso de uma Utopia. Se vocês entrarem na internet e colocar lá O Ocaso de uma Utopia, né, em espanhol, vocês vão ver lá. É uma obra que é muito típica desse momento histórico da década de 90. Porque, efetivamente, para muitos desses pensadores, o marxismo havia passado pelos anais da história. O marxismo havia ingressado numa crise estrondosa e havia sido superado pelo que eles chamavam de globalização, de pós-modernismo, né? Que hoje nós sabemos que nada disso efetivamente aconteceu. Bom, aí o neoliberalismo, nós já falamos disso, não é? Esse debate sobre a crise do marxismo não é um debate novo. Às vezes quando a gente está analisando essa questão sobre a crise do marxismo, a gente acha que esse debate é agora, da década de 90, não. Veja, no final do século XIX, já se cogitava, a primeira vez que se falou na crise do marxismo, foi no final do século XIX. Quando um teórico alemão chamado Eduard Bernstein escreveu uma obra chamada Socialismo Evolucionário, em oposição à ideia de socialismo revolucionário de Marx. Ele vai difundir essas ideias no seio do Partido Operário Social-Democrata Alemão, vai conseguir influenciar alguns grupos de intelectuais na Europa, né? E a partir daí se cogita uma crise do marxismo. O Bernstein achava que, a partir dali, né, o fato de ter surgido uma classe média robusta na Europa, na Alemanha, o fato dos trabalhadores terem tido acesso, né, ao voto universal, limitado, e aos direitos sociais, fazia com que o marxismo tivesse que ser superado. E ele vai defender isso. Ele achava que dali em diante os marxistas deveriam limitar apenas ao campo da atuação parlamentar e eleitoral. Essas ideias vão penetrar a partir do final do século XIX. Então a primeira vez que se cogitou essa ideia de crise do marxismo foi aí, no final do século XIX. Depois nós tivemos vários momentos em que se cogitaram crises do marxismo. Por exemplo, a segunda crise seria a vitória do stalinismo. Porque a vitória do stalinismo na União Soviética, na década de 30, fez com que muitos intelectuais que apoiavam o marxismo e que se colocavam no campo do marxismo, reduzissem a sua atividade teórica ao campo puramente acadêmico. Por exemplo, a teoria de Frankfurt, aliás, a escola de Frankfurt, né, que é conhecida também como teoria crítica, ela vai surgir exatamente aí na década de 30. Walter Benjamin, né?
Você imagine a pressão que eu estou aqui, né? Não tem como você... Bom, Walter Benjamin, Horkheimer, Adorno, bom, todos esses teóricos aí que surgem na década de 30, eles vão difundir a ideia de que o marxismo teria sido ruim para o marxismo o fato dele ter se articulado com o movimento operário. Que o marxismo era uma ciência e que, portanto, ele deveria se restringir apenas à interpretação, à compreensão do mundo, e não se transformar numa força material, né, para destruir o capitalismo. Por isso que essa escola de Frankfurt, elas se reduzem basicamente ao trabalho acadêmico. Eles vão produzir muita coisa no campo da arte, né? Inclusive a ideia de que a arte no capitalismo havia se transformado numa mercadoria, a indústria cultural, que estava matando a arte real, a arte, né, efetivamente humana. Essas ideias foram importantes e a gente tem que estudar, né, porque é uma crítica importante à indústria cultural. Mas eles se limitavam basicamente ao estudo teórico. Essa foi a grande limitação. Seria uma segunda crise, vamos dizer, né, do que eles chamam de uma segunda crise do marxismo. A terceira crise seria o marxismo ocidental. O marxismo ocidental ele vai surgir com Gramsci e com George Lukács. O Lukács ele vai produzir em 1921 um livro chamado História e Consciência de Classe, onde ele começa a revisar algumas ideias que foram defendidas pelo marxismo revolucionário, até a Revolução de 1917. Ou seja, eles vão se dedicar, sobretudo, à análise do estético, à análise da filosofia, da arte. Essas ideias de Lukács e de Gramsci, o Gramsci não, porque o Gramsci era ligado ao Partido Comunista Italiano, então ele tinha uma militância, apesar de ele ter passado grande parte da vida dele nos cárceres do fascismo, ter morrido lá, né? Então veja, mas ele tinha uma atuação militante. Mas no caso de Lukács, não, Lukács era um intelectual, era aquele intelectual que a gente conhece, né? No sentido mais puro do termo, né? Aquele cara que, embora defenda as ideias críticas, ideias socialistas, mas ele não tem uma militância social, né? Então essas ideias vão influenciar um grande número de intelectuais, inclusive a escola de Frankfurt, e vão formar aquilo que nós conhecemos como marxismo ocidental, que vai defender uma nova via para o socialismo, que seria a via democrática, a via do desenvolvimento mesmo, né, passivo, progressivo do socialismo através da melhoria gradual do modo de produção capitalista. Na década de 50 vai ser uma quarta crise, que é o surgimento do eurocomunismo. O eurocomunismo foi a adaptação dos partidos comunistas na década de 50 às instituições parlamentares burguesas. O Partido Comunista Italiano, o Partido Comunista Francês e o Partido Comunista Espanhol, depois eles influenciam os partidos comunistas no mundo todo. Eles vão defender a ideia de que os marxistas devem atuar no campo da luta eleitoral e parlamentar, e que o papel deles é conquistar direitos somente, e que o socialismo seria um projeto para o futuro, e um futuro muito distante. Esse grupo vai ser chamado de eurocomunismo, né? Eles vão influenciar também a América Latina. Vários partidos comunistas da América Latina vão seguir o mesmo rumo desses partidos da Europa. Seria a quarta crise. Bom, e por último aí, para a gente ir para o nosso intervalo, quais foram as contribuições fundamentais de Marx e Engels, que nós vamos estudar nesses próximos 4 meses? Primeiro, o Marx produziu uma concepção filosófico-científica, que nós conhecemos como materialismo histórico dialético. Nós vamos ter um encontro exclusivo para nós debatermos com profundidade essa teoria e como é que ela se desenvolveu ao longo dos últimos 150 anos. Uma teoria da história e das formações econômico-sociais, está separado, mas é junto, pré-capitalista. Então, o Marx ele nos deu subsídios para nós compreendermos as formações econômicas sociais anteriores ao capitalismo, as sociedades tribais, né, que conhecem-se como as sociedades primitivas, o modo de produção escravista, o modo de produção feudal e o modo de produção asiático. É outra contribuição importante do marxismo. Uma análise da sociedade burguesa, particularmente o Capital. O Capital é a obra que expressa, do ponto de vista da teoria social, o funcionamento da sociedade capitalista. Não há como você compreender a sociedade capitalista
as tendências da sociedade burguesa, inclusive as possibilidades abertas pela economia internacional para a construção do socialismo